Olá, crianças! Estamos novamente aqui para termos a nossa segunda aula, segunda semana. Semana passada eu estive falando para vocês a respeito de crônicas. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece ainda, sou Maria Carmela, da Rede Municipal de Ensino, e venho falar na língua portuguesa sobre os assuntos decorrentes desse semestre que nos foi proposto. Esperamos que vocês tenham aproveitado bem a aula anterior, tenham feito todas as tarefas que as professoras passaram, tenham tentado escrever uma crônica de uma maneira bem alegre, bem tranquila. Mas para nós escrevermos crônicas, nós precisamos também ficar atentos à ortografia, como a gente vai escrever as palavras, como nós vamos colocar essas palavras em nosso texto para que todos possam compreender. Para isso, nós vamos hoje trabalhar um pouquinho sobre acentuação tônica. Como é que as palavras são acentuadas? Muitas vezes a palavra acentuada, ela diz uma coisa e a palavra sem acento diz outra, mesmo estando escritas da mesma forma. Então, o acento é o que vai determinar de que palavra eu estou falando. E é isso que a gente vai verificar. Sempre vem aquela perguntinha, mas como que eu vou acentuar? Eu não sei onde vai o acento. Para a gente saber onde vai o acento, nós temos que observar bem a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É o tom que a gente dá para a palavra. É o som mais forte de uma das sílabas. Então, a acentuação tônica refere-se à intensidade que são pronunciadas as sílabas das palavras. Aquela que é pronunciada de forma mais acentuada, mais forte. Todas as palavras têm uma sílaba que é pronunciada com mais intensidade, não temos dúvida. Geralmente esse tom, essa acentuação da palavra, ou não, ou sendo a sílaba tônica, sempre são as três últimas sílabas. Ela deve estar na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba. E ela tem então ali uma classificação. Vocês sabem que algumas palavras levam acento, outras não. Mas todas elas têm uma que é um pouquinho mais forte do que as outras. Todas elas têm uma sílaba tônica, como eu disse para vocês. Que acentos a gente poderia usar nessas sílabas? Nós podemos usar o acento agudo, que ele fala o som mais aberto. Por exemplo, pá, a gente abre mais a boca para dizer essa palavra, quando ela tem um acento agudo. No acento circunflexo, que a gente fala que é o chapeuzinho do vovô, esse é o som fechado, como a palavra você, tônica, vou. Nestas palavras, a gente fala com a boca mais fechada um pouquinho. Então, a gente fala que o acento usado ali é o circunflexo. O tio também a gente usa, mas não tanto quanto o acento agudo e o acento circunflexo. Ele é uma pronúncia nasal. A gente usa em cima do A ou do O, dando aquele som tipo pão, mão, mamão. A crase é um outro acento também que a gente quase não usa ela, muito dificilmente. Mas ela indica, um acento agudo ao contrário. A gente usa essa palavra, esse acento, quando nós queremos dizer que tem duas letrinhas A ali. Uma é o artigo e outra é a preposição. Então, a gente fala assim, ó. Elas foram à festa. Esse A eu estou dizendo como se ele fosse dois As junto. Mas ao invés de eu escrever os dois As, eu coloco um acento, coloco a crase nele. Ok? Então, continuamos. Vamos ver a classificação e acentuação dessas palavras. Como que eu classifico elas? Cada uma delas tem o seu acento ou a sua sílaba mais forte, sendo a última, como eu disse para vocês antes, a penúltima ou a antepenúltima. Quando é a última sílaba, nós dizemos que elas são palavras oxítonas. Então, o acento está lá na última sílaba. Por exemplo, a palavra café. Qual a sílaba que eu falo mais forte? Eu digo café. O fé é mais forte. Lá tem um acento agudo. A palavra coração. Coração. Eu coloquei mais ênfase, mais força no são.
Cajá, o já mais forte também tem um acento. A palavra atum, ela não tem acento. Embora ela não tendo acento, o tum é o mais forte. Mas é porque na regra de acentuação ela não leva acento. A palavra caju também não leva acento, mas é o ju que eu falo com mais intensidade. Nas regras de acentuação, as palavras oxítonas terminadas em a, e, o e em, seguidas ou não de S, elas levam acento agudo ou circunflexo na última sílaba. E ali é uma maneira de a gente saber como que nós vamos acentuar aquela palavra. Então você vai observar. Se a última sílaba for a mais forte e ela termina em a, e, o ou em, você vai colocar acento, ou agudo ou circunflexo. Entendido? Então aqui nós temos alguns exemplos. O jacarandá, o jacarandás leva acento. Boné, bonés, você, vocês, cipó, cipós, bibelô, bibelôs, vintém, vinténs. Então é assim que a gente vai ver as palavras oxítonas que são acentuadas. Lembrando que nem todas as palavras levam acento. Nós vamos ver outra classificação, as paroxítonas. Eu disse para vocês que quando o acento é na última sílaba, a palavra é oxítona. Quando ela for na penúltima sílaba, nós dizemos que a palavra é paroxítona. Por exemplo, palavra tórax. Olha onde que eu disse, tórax. O tó eu falei com mais força. Então é lá que vai se levar o acento. A palavra táxi. Táxi. O tá dizendo com mais intensidade. Passível. Passível. Então é a penúltima. Sempre se eu vou contar as sílabas, eu sempre pego da última e conto última, penúltima, antepenúltima. Sempre as 3 últimas sílabas é que vão me determinar qual é a sílaba tônica. Então acabamos de ver a classificação. Paroxítona, a sílaba mais forte é a penúltima. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. E uma regra também para a paroxítona. As regras, uma delas é bem importante, que a gente teria que gravar os finais das palavras. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em amável, que termina em L, quer dizer amável, visível. Então todas as que terminam em L e a segunda e a penúltima sílaba for a mais forte, eu vou acentuar, tá? Olhando o final da palavra L. A sílaba mais forte é a penúltima, então eu vou colocar um acento. Pólen, terminadas em N, olha lá, as palavras terminadas em N também. Olhar o finalzinho da palavra, a gente já vai ver o pó mais forte, então leva acento. Terminadas em R, repórter, dólar, olha lá, dólar. Já sei que o dó é o mais forte, é a penúltima sílaba. Se terminou em R, imediatamente coloco o acento. Terminada com X também. Tórax, eu falei o tó mais forte. Se terminou com X, eu vou colocar um acento aí nessa palavra. Bíceps, terminou com PS. Então eu já sei que todas as palavras que terminam com PS e eu falei a penúltima sílaba mais forte, eu vou colocar acento nela. As palavras que terminam em I também, ou is, né, que seja no plural. Júri, olha lá, eu disse júri, terminou com I, penúltima sílaba, então leva acento. Grátis, olha lá, o gra mais forte, termina com is, então também vai levar acento. As palavras que terminam em us também. Bônus. O bo, agora vem um acento circunflexo aí. Nós falamos mais fechadinho. Bônus. Terminou com us. Então, a palavra mais forte é bo, então eu vou colocar acento. Ão. Por exemplo, a palavra órfão, órgãos, ó, mais forte, terminou em an. Mas eu disse a penúltima mais forte, então leva acento agudo. A palavra uns, fórum, falei o fó mais forte, então é penúltima sílaba mais forte, vai levar acento porque termina em um. Álbuns,
também vai levar acento porque termina em uns. E as palavras ditongo, por exemplo, a palavra armário. Ditongo é quando são duas vogais juntas lá no final. Armário, mágoa. Quando tem duas vogais juntas lá no final, nós dizemos que é um ditongo. E ali também, se a sílaba mais forte for a penúltima, vai levar o acento. Ok? Essa é um pouquinho mais difícil, mas não tanto. A gente conseguindo gravar essa regrinha aí, nós nunca mais vamos errar a acentuação das palavras. Concordam comigo? Então vamos à próxima. A próxima são as palavras proparoxítonas. Essa é mais fácil. Essa daí, se você gravar, você não vai ter dúvida nenhuma. Proparoxítonas são aquelas em que a sílaba tônica evidencia-se na antepenúltima sílaba. Lembra que eu falei que são as três últimas sílabas que são? Então, a última é oxítona, penúltima paroxítona e a antepenúltima é a proparoxítona. Olha, para início de conversa, vocês estão tranquilos. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Que fácil, né? Então é só vocês pensarem assim. Se eu falei a antepenúltima sílaba mais forte, então vai levar um acento. Ou seja, um acento agudo, ou seja, um acento circunflexo. Tá ok? Vocês entenderam como que é? Vou passar umas palavrinhas aqui para vocês observarem. Olha lá, a palavra lâmpada. Separando a sílaba. Lâmpada. Tá? Lã. Sílaba mais forte, a penúltima. Então, vai levar acento? Claro que vai, né? Como eu falei com a boquinha um pouquinho fechada, vai ser um acento circunflexo. A palavra câmara, outra. Câmara. O que eu falei com mais intensidade? Foi cã. Então, ali vai um acento. Que acento que é mesmo? É, exatamente, um acento circunflexo. É o chapeuzinho que todo mundo costuma falar para não esquecer. A palavra tímpano. Tim, olha a palavra tim. Sílaba mais forte, o tim. Pano. Esse acento não é o acento circunflexo, é o acento agudo. A gente costumava na infância dizer que era a harmonia da vovó. Então aí usou-se o tímpanos, acento agudo na palavra. Aqui temos alguns modelinhos, então, guardando para vocês aí, não esqueçam, todas as palavras proparoxítonas levam acento. É só você observar. Você leu a palavra e viu que a sílaba mais forte está na antepenúltima, imediatamente você vai escolher qual acento você vai colocar nelas. Ou é o acento agudo, ou é o acento circunflexo. Aqui temos outros exemplos. Príncipe. Olha lá, príncipe, opa, príncipe vai acento. Pântano, pântano. Já sei que tem 3 sílabas, então eu já sei que pan é a penúltima. Época, ônibus e médico. Depois em casa vocês pronunciem bem essas palavras, revejam as aulas, façam as atividades que as professoras vão propor para vocês. E eu espero que vocês tenham entendido a nossa aulinha de hoje. Vamos à próxima semana que vem. Quero saber de vocês qual é a dúvida que vocês ficaram. Podem entrar em contato conosco. Tenham um bom dia, uma boa aula e umas boas tarefas. E até a próxima.